Bom dia, pessoal, Boker Tov. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo do Talmud. Antes disso, eu vou falar algumas palavras aqui para nós nos entendermos. Agora pela manhã, nós continuamos com aquele pequenino problema de guerra em Israel. Então, lá estão em guerra. Aqui nós estamos em oração. Agora pela manhã, o Rabino Roni Gurvix, fez um vídeo ao vivo, andando pelas ruas de Jerusalém, mostrando que as coisas estão calmas, que as pessoas estão nas ruas, as escolas estão fechadas, mas as pessoas estão lá, os ônibus estão funcionando, trens. E ele falou umas palavras muito importantes, como, por exemplo, que não há dúvida nenhuma de que Israel vai sair muito mais forte disso. Então, nós que estamos aqui, que a gente continue orando, que a gente continue com fé, porque uma das mitzvah para nós que somos judeus e Bnei Noach é justamente ficar ao lado do povo de Israel num momento difícil, que a recompensa ela é grandiosa tanto quanto, e não pela recompensa, mas por todos nós, pela paz do mundo inteiro. Então, o que ele também contou foi que realmente, como as pessoas têm visto na mídia, houve uma tentativa de entrada pelo norte, e pelos relatos do Ravi, graças a Deus, foram interditados muitos deles. Para quem não sabe, o Hezbollah, e já vamos aprender aqui que já falei errado, não é Hezbollah, não é Hezbollah, é Hezbollah, tá? Que se fala. Ele é, na verdade, mais perigoso que o próprio Hamas, mas até então não tinha se mostrado. Havia jogado um morteiro uns 2 dias atrás, meio que dizendo não quero me comprometer, mas não é isso que está acontecendo. Provavelmente todos, com tanto ódio gratuito e não gratuito, todo tipo, vão se posicionar contra Israel. Então essa é uma das coisas. Eu tentei colocar, fazer uma história, mas era bem cedo. Ele estava, acho que às 7 horas da manhã aqui de Brasília, lá é meio-dia mais ou menos, 7, 8, 9, 5 horas de diferença. Então ele estava bem cedinho. As pessoas aqui talvez não tenham visto, tá? Dando acalmando as pessoas que estão aqui, né? Como estão as ruas de Jerusalém. Outra coisa, então são as perguntas novamente no Instagram. Eu tenho 2 contas. Eu tenho uma conta no Instagram que ela diz respeito a uma conta particular. Muitas pessoas que eu nem conheço me seguem, mas ela é particular, você precisa solicitar, né? Privada. E tem a outra conta, que é uma conta pública que eu fiz agora. Fiz por conta do canal. Então, tem 100 e poucas pessoas lá. Quando você tiver alguma pergunta, pode ir lá nessa conta. A descrição tá na descrição do canal, tá a conta, tá? O nome da conta do Instagram. Então, você pode fazer perguntas por lá. Porque a pergunta, ela é recorrente. A pergunta é, vamos falar de Kabbalah? Então, eu quero que vocês vão lá na descrição do canal e compreendam que tudo que está lá eu vou falar. Como eu penso o seguinte, nós começamos com história, com uma parte histórica, uma das partes mais importantes do judaísmo conhecido, que é justamente o Talmud, né? A lei oral que vem colocar a lei escrita mais acessível às pessoas. Eles trabalharam junto, tá? Lei escrita e lei oral. Como eu tenho na minha cabeça que nós aqui, que somos estudantes, que somos danadinhos para estudar, eu sei que todos temos uma Bíblia. Eu não gosto muito de falar essa palavra, porque eu sei que também tem seguidores cristãos que estão querendo conhecer mais, estão meio em dúvida sobre o judaísmo e querem se inteirar. Tem a Bíblia brasileira, que não tem tradução em hebraico. Então, quando eu falo Bíblia, eu falo da Bíblia hebraica. Quanto mais original você tiver, melhor vai ser para a nossa compreensão. Mas, enfim,
Se você tem o Tanar, tá? Pode ser esse aqui, eu já mostrei para vocês. E a Torá, tá? Comentada do Rashi, tá? O Rashi comenta. O Rashi é um dos maiores comentadores da Torá, então pode ser essas duas aqui, como eu já falei. Tá, mas é necessário que tenha. Então, por isso eu parti diretamente para o Talmud. Nós vamos chegar na Kabbalah? Vamos chegar na Kabbalah. A Kabbalah é inacessível? Não, ela não é inacessível. Quem conhece os cinco livros, né, o Pentateuco, quem conhece a Torá, quem tem um conhecimento do Talmud, que é o que nós estamos tentando fazer aqui, conhecermos juntos o Talmud, e os sábios, a própria filosofia judaica, a mística judaica chega na Kabbalah e compreende. E para de ter um monte de outras ideias faraônicas, endoidecidas e de outras vertentes, tá? Então, nós vamos ter tudo isso, mas nós vamos ir aos poucos. Por quê? Porque eu comecei e não vou fazer uma playlist agora falando de Kabbalah se nós nem compreendemos ainda lembra a cebola, né? Vamos descascar aos pouquinhos para quando chegar lá nós entendermos exatamente do que nós estamos falando e como usar toda a Kabbalah na nossa vida prática. Aprendendo, reforçando, não existe a palavra Kabbalah. Se você tem alguma resistência em falar isso, não quer aprender, eu não sei o que acontece, porque às vezes eu falo para as pessoas e as mesmas que eu falei, elas continuam falando, não existe Kabbalah, tá? Existe Kabbalah. Então, nós vamos começar o Talmud, tá? Ficando um pouco de luz e sombra aqui, eu vou tentar ajeitar isso aqui. Então, nós vamos começar. Outra coisa que eu quero dizer é que eu não falei no começo, que é o seguinte, o livro, ele é dividido, tá? Talmud essencial, para quem não sabe o que nós estamos estudando, o livro é dividido em partes. Tá? Ele vai ter a primeira parte, eu estou lendo, tá? A primeira parte, que é a história, a segunda parte, que é a estrutura e o conteúdo, tudo isso com relação ao Talmud. E a terceira parte é o método, tá? Do Talmud. E tem também um apêndice que nós também vamos ler, porque é ordens e tratados da Mishnah e do Talmud. Então é extremamente importante. Nós estamos na história, tá? Assim como o canal é bebê, nós estamos lá no comecinho. Agora nós estamos no capítulo 5. Os Tanaim. Esse é o capítulo que nós estamos. E agora nós vamos entrar na parte da vida de grandes nomes que se perpetuaram, tá? No judaísmo, se perpetuaram, conhecidos inclusive em outras tradições, são os sábios mais conhecidos do comecinho do Talmud. Então, vamos lá, vamos ler. Eu não sei se disse Boker Tov para vocês, aqui é de manhã, bom dia, vamos estudar ele inteiro, não deixem de assistir o vídeo porque você vê ali 30 minutos, 35 minutos, porque esse é um estudo histórico, nós precisamos estudar, então nós temos que ler. Tá? Se você não tem o livro, não tem importância, o que você tem que ter é um Tanar, é uma Bíblia hebraica. O resto eu vou ler tudinho para vocês, até o dia de vocês terem o livro e nós crescermos juntos. Então vamos lá, os Tanaim. O período dos Tanaim pode ser estritamente definido como iniciado com Hillel e Shammai, nos primeiros dias do reinado de Herodes. Lembra que eu falei que Herodes tem uns quantos? Tem uns 6, esse é um, tá? Agora eu vou mostrar uma coisa, eu quero ver se eu consigo acertar aqui no computador, só um pouquinho. Não sei se dá pra ver, não dá, né? Não dá pra ver, mas enfim. Essa frase que eu postei ontem e ela diz o seguinte: se eu não for por mim, quem será por mim? Mas, se eu só for por mim, o que eu sou? Essa frase é conhecida pelo mundo inteiro, estudada em outras religiões ou outras filosofias de estudo, filosófico ou não. Veja bem,
Se eu não for por mim, quem será por mim? Nós somos o próximo mais próximo. Mas se eu só for por mim, o que eu sou? Ele não diz quem eu sou. Ele diz o que eu sou, sabe? O que sou eu? Então ele rebaixa o que eu sou para o quem eu sou para o que eu sou. Eu não sou nada se eu for egoísta o suficiente para ser só por mim. Mas se eu não for por mim, ninguém será por mim. Aí vem toda aquela retórica, primeiro tem que se amar, amar a si mesmo para depois amar o próximo. É mais ou menos isso que ele quer dizer. Mas se não agora, quando? Né? Final da frase. Então, se não agora, quando? Que hora é a hora de nós agirmos? Então vem todo aquele estudo filosófico que o mundo inteiro difundiu, como, por exemplo, esperar para não sei o que para ser feliz, esperar casar para ter as coisas, esperar para terminar a faculdade. Não, se não agora, quando? Esse é Hillel. Então agora nós entramos na época de Hillel e Shammai, duas escolas das mais importantes da época. E posteriormente com os discípulos e pessoas que continuaram. Vamos lá. A palavra Taná, tá bem escuro, né? Tá ficando bem escuro isso aqui. A palavra Taná significa aquele que estuda, repetindo e passando adiante o que aprendeu de seus mestres, tá? Então, esse é o Taná, aquele que estuda e que vai passando novamente, lei oral. Isso é bem importante, isso é a coisa mais importante da época, tá? Em termos de estudo. Nesse período, a tradição da lei oral desenvolveu-se numa variedade de leis precisamente formuladas, dispostas por seu tema ou associação mnemônica. Essa associação mnemônica são técnicas que eles utilizavam muito para memorizar, né? Para memorizar, porque é muita lei, porque é muita conversa, muita discussão, mas muita lei e muita mística e muito entrelinhas e muitas coisas. Então eles estudavam e usavam técnicas de coisas muito difíceis, sabe? De você compreender coisas muito difíceis, assimilando e para treinar a sua memória, tá? Isso é mnemônica. Os eruditos da época foram modestos na adoção desse título, dado que de fato foi um tempo de vital criatividade, independente em muitas esferas e de inovação de forma e conteúdo. Foi também uma época de tensão e crises externas e internas. Antes de continuar aqui, eu quero mostrar para vocês esse livro aqui. Esse nós vamos também ler ele. Vamos mesmo. Moshe Haim Luzzatto, tá? O caminho de Deus, o caminho dos justos. Só vou ler um pedacinho aqui. Aos 14 anos, ele podia citar sem errar a obra do renomado cabalista Rabi Yitzhak Luria, tá? O Rabi Yitzhak Luria é o Arizal, também muito conhecido para nós, tá? E acho que para o mundo, né? Também. Nós vamos falar deles. São cabalistas de alto nível. Vou voltar na frase aqui para nós não nos perder. Eu estou lutando com a luz aqui, me desculpem. Vamos voltar na frase para nós não nos perdermos. E aqui é o seguinte: foi também, prestem atenção, uma época de tensão e crises externas e internas. A destruição do templo pelos romanos em 70 da Era Comum, nós estamos aqui está contando a história com a destruição do segundo templo. Tornara urgente a necessidade da reconstrução de toda a estrutura da vida religiosa, enquanto os minim são heréticos. Aqui é principalmente, em especial, os gnósticos. Então nós vamos ter que compreender, eu vou fazer um parênteses aqui, que nós estamos nessa época aqui, destruição do segundo templo,
70 da Era Comum. Romanos. Cristãos. Por que cristãos, se não tinha o cristianismo? Vamos ler. Então, heréticos, especialmente os gnósticos, e as seitas cristãs, tá? E as seitas cristãs deparavam uma grande ameaça à unidade religiosa interna e o povo sofria perseguição às mãos de opressores estrangeiros. Todavia, em meio a essas crises, a cultura judaica florescia. Então, quando nós falarmos dos gnósticos, nós não vamos entrar no assunto, porque essa não é uma esfera que me diz respeito, e eu conheço muitas pessoas competentes, pessoas, acredito que aparentemente idôneas, que têm inclusive canal no YouTube, existem muitos livros gnósticos, então quem quiser buscar isso, quem eram os gnósticos, o que significa gnosticismo nesta época aqui, independente do conceito da palavra conhecimento, que é gnose, independente disso, quem eram os gnósticos, né? Por que eles eram considerados heréticos? E quiser ouvir o outro lado, existem pessoas especializadas nisso. Não tenho nenhuma intenção de entrar em esfera que não é minha e que eu não conheço. Então, nós vamos estudar o judaísmo. Mas eu quero alertar que eu conheço pessoas e que tenho a intenção de ainda trazer no canal para nos responder de maneira simples e direta quem foram, quem são, o que significa. E somente isso, porque nós não queremos nem ofender ninguém e nem sermos ofendidos por ninguém, né? Já fiz até um convite para 2 pessoas, mas é que canal bebê não tem crédito, né, gente? E daí, assim, não sei, as pessoas até... Teve uma que nem me respondeu. Então, vamos indo devagarinho, porque esse é um canal para todo mundo. Não é para ensinar judeu a ser judeu, não é para ensinar o Papa a rezar a missa, não é. É para nós estudarmos e conhecermos. Chega de falação, vamos lá. O período distinguiu-se por novos métodos de estudo e, do ponto de vista dos doutos modernos, marca a transição para uma era mais completamente registrada pela crônica. Enquanto a erudição pré-tanáitica era coletiva e anônima, com apenas uns poucos nomes sobressaindo ao consenso, travamos agora conhecimento com personalidades determinadas. Lembra no capítulo anterior? Eu não sei se foi no anterior ou, enfim, nós estudamos que existia um anonimato. Aqui começa a se estruturar os grandes sábios, tá? Como Hillel e Shammai. E também vamos aproveitar aqui no nosso hebraico que não é Hillel e não é Hillel. Aqui nós tratamos de um rei onde o som é help, né? Halachá. Então é Hillel. Onde você estava, Sharon? Apenas poucos sobressaindo com consenso. Bom, suas figuras são multidimensionais e mais vivamente marcadas. Distinguem-se não somente pelos métodos de estudo e ensino, mas também em razão de sua personalidade, seu caráter e até o aspecto exterior. Yohanan ben Zakkai, muito conhecido. Já vi, inclusive, em vídeos e também em livros que nem são do assunto judaísmo o nome dele, tá? Yohanan ben Zakkai. Já aprendemos que Ben é filho, então ele é filho de Zakkai. Uma das maiores figuras da época, procurou dar uma descrição sucinta de seus principais discípulos. Essa parte é legal. Olha como ele descreve os seus principais discípulos. O Rabi Yehoshua ben Hananiah, abençoada seja a que o gerou. O Rabi Yosef Akohem é um Hassid, homem piedoso. E o Rabi
Shimon ben Natanael teme o pecado. O Rabi Eleazar ben Aror é uma fonte inesgotável. Isso é do Avot, aquele tratado dentro da Mishnah da ética dos pais, que nós vamos ler inteiro, aquele livro bonitão. As máximas dos sábios sem discussões. Numerosas histórias e narrativas sobre os Tanaim ilustram suas qualidades e idiosincrasias e os tornam figuras vivas para nós. Foi neste período de individualização que se criou o título de rabino. Até então não existia, tá? Para esses estudiosos que recebiam nomeações oficiais, enquanto outros que não recebiam semirá é a ordenação, continuavam a ser conhecidos apenas pelo nome. Então não tinha na frente rabi e tal. Essa inovação levou a um aumento no número dos doutos e a elevação de seu status. Agora nós entramos nas escolas. Hillel e Shammai foram responsáveis por um novo fenômeno na vida judaica, a evolução das duas escolas que levaram seus nomes, Beit Hillel e Beit Shammai. Já sabemos o que é Beit, não é? Casa, escola, sala de estudo, aqui é casa, tá? As casas. Apesar de todas as controvérsias que se acenderam entre elas, ambas as escolas se inscreviam na estrutura tradicionalmente aceita no judaísmo. Então, elas seguiam as normas aceitas pelo judaísmo, mas uma foi a escolhida para ser a mais importante. As disputas halárricas entre elas prosseguiram por muitas gerações, até que finalmente prevaleceram os pontos de vista da casa de Hillel. Em certa extensão, as duas escolas refletiam as personalidades de seus fundadores. Hillel, o nasci no Sinédrio. Nasci de novo, essa palavra vai nos acompanhar até o fim, eu acho, do livro. Nascia o presidente, né? O grande chefe do Sinédrio, nascera numa próspera família da Babilônia, Hillel, tá? Mas fora estudar em Jerusalém em condições de grande penúria, recusando aceitar a ajuda financeira dos parentes. Também vocês já sabem, já estão carecas de saber que para se estudar, ficar 15 horas estudando por dia, precisava que alguém financiasse ou que eles tivessem um trabalho junto, porque é muito estudo. Tá? Ele não queria ajuda financeira dos parentes. Tornou-se nasci como resultado de inesperado desenvolvimento e, apesar de sua alta posição, nunca perdeu a simplicidade, mantendo-se próximo às camadas mais modestas. Suas máximas, breves e substanciosas, refletem-lhe a generosidade, piedade e amor à humanidade. Quando nós formos ler o Pirkei Avot, vai existir muitas máximas dele, com toda a explicação do senhor Irving Burning. Não vou falar errado aqui, ó, Irving Burning, a ética do Sinai. Nós vamos ver muitas máximas de Hillel. Breves, sucintas, substanciosas, elas vão direto ao coração da gente, como aquela ali. Shammai, por sua vez, a outra escola, né? Era conhecido por sua probidade e constância ao extremo em tudo o que fazia. Em contraste com o amável Hillel, Shammai era irascível e julgava a si mesmo e aos outros com padrões rígidos. Olha só, seus discípulos pareciam-se muito com ele, porque você acaba seguindo pessoas que são parecidas com você ou com aquelas que você simpatiza ou se afiniza, tem afinidade. Então eles eram muito parecidos com ele mesmo, com Shammai. Então, seus discípulos se pareciam com ele, com seu senso agudo, resposta acerba e tendentes à severidade ao emitir julgamento.
Esta é a escola de Shammai. Se bem que minoria cerravam fileiras contra a escola mais liberal de Hillel. E os choques entre os grupos eram muitas vezes extremamente calorosos e eventualmente até violentos. Uma lenda conhecida conta que um gentil abordou Hillel e insistiu em que desejava aprender, presta atenção, que desejava aprender toda a Torá enquanto pudesse manter-se numa perna só. Tá? Ironicamente ele disse isso. Foi então que Hillel, para definir a lei judaica numa sentença, criou sua mais famosa máxima: não faças a outrem o que não queres que te façam. Esta é toda a Torá. O resto é comentário. Agora vai e estuda. Entende? Quando você quer decifrar ou falar para alguém que não é só leigo, mas que gosta de ironizar, de pisotear, sei lá, a lei judaica ou a própria Torá, ou aquilo que chamam de Velho Testamento e nunca foi velho, nunca será, é o único para o povo judeu, e você diz para a pessoa que você resume dizendo que não faça para o outro o que você não quer que façam para você. Você vai compreender, porque isso é toda a Torá. Essa é a lei. A lei tanto prática, que diz do roubo, né? Do lucro cessante, da perdas e danos do nosso direito, vem dessa máxima, vem dessa ideia, tá? Dessa ideia. Então, quando você faz, você vai ter que reparar esses danos. E aqui é só na parte prática. Então, imagina na parte esotérica, o que significa não faça para o outro o que você não quer que façam para você. E isso é toda a Torá. Então, agora vai e estuda, porque o resto é comentário. Isso é de uma simples, preciso e sábio, né? Como o sábio tem que ser simples, preciso, como Deus é. Porque Deus é simples, Hashem é simples. Nós é que complicamos. Os discípulos de Hillel, embora tolerantes e modestos, conquistaram o coração dos sábios, e o cargo de Nassi foi exercido por descendentes da grei Hillelita por mais de 400 anos. Então nós estamos aqui, ó, veja bem, ali nos anos 70, né, mais ou menos da Era Comum, isso se estendeu por 400 anos. Então os descendentes vinham da casa de Hillel para ser o Nassi, até que o Sinédrio deixou de existir. Os herdeiros de Hillel, aos quais era concedido o título honorífico de Rabban, Rabban é o nosso mestre, né? Lideravam os eruditos e eram a miúde os verdadeiros chefes da nação, reconhecidos tanto pelo povo como pelas autoridades civis. Essa é um resumo de Hillel, de Shammai e da escola que perpetuou mais. Como ele é um concentrado, esse livro nós não vamos nos estender, nós vamos ver Hillel e Shammai novamente no Pirkei Avot, posteriormente, depois de terminarmos todo esse livro. E se eu não me engano, ele tem uns 37 capítulos, então nós temos bastante tempo aqui para estudar. Vou até ver quantos capítulos tem, porque eu li umas 4 vezes na minha vida todo esse livro, ele tem 37 capítulos, e nunca li quantos capítulos tinha. Então nós vamos passar adiante, tá? Agora nós vamos falar diretamente de Yohanan ben Zakkai. Quem foi? Não é? Um dos intervalos na preponderância consecutiva da casa de Hillel é associado ao nome de um dos maiores Tanaim e possivelmente um dos maiores doutos já produzido pelo povo judeu, o Rabban Yohanan ben Zakkai, um dos mais jovens discípulos de Hillel. Então, aquela dúvida que a gente sempre tem de épocas, ele era um discípulo de Hillel. Yohanan ben Zakkai veio depois, tá? E aqui nós vamos ter, ó, aquela tabelinha no livro, tabelinha maravilhosa ali, tá vendo ali no 2, ali, ó, Hillel e Shammai. Yohanan ben Zakkai é discípulo da casa de Hillel, tá?
Ele viveu até uma idade muito avançada, de acordo com a tradição, 120 anos. Não nos cabe aqui comentar isso, tá? E coube-lhe a tarefa de reconstituir a estrutura da vida judaica depois da destruição do segundo templo. O Rabban Yohanan opôs-se à revolta contra os romanos por achar que estava fadada ao insucesso e que traria consequências sombrias. Lembrem, né? Quem destruiu o segundo templo e roubou a menorá, quem fez aquela barbaridade que tem esculturas, tem pinturas, né? Foram os romanos, não esqueçam. Então aqui era conturbado e ele se opôs a essa revolta por achar que não teria sucesso. Antes da queda de Jerusalém, fugiu da cidade e conseguiu obter permissão de Vespasiano. Aqui as pessoas conhecem essa história mais greco-romana, vão saber, tá? Vespasiano, que mais tarde se tornaria imperador, para estabelecer em Yavne um centro espiritual e continuar a sucessão de Hillel. Após a destruição do templo, enfrentou o desafio de estabelecer um novo centro para o povo e ajudá-lo a ajustar-se às novas circunstâncias pelas quais o ardor religioso tinha de deslocar-se para outros pontos focais, agora que o templo deixara de existir. Estamos falando de Yohanan, tá? Yohanan ben Zakkai proferiu 10 importantes e urgentemente necessárias ordenações para adaptar a vida e a halahá judaicas à nova realidade e perpetuar a memória do templo, até que este pudesse ser reconstruído. Sabemos que até hoje estamos esperando o terceiro templo, com a chegada de Mashiach, um grande líder. O terceiro templo. Já existe muitas coisas reconstruídas, utensílios encontrados da parte interior que vai ser utilizada no terceiro templo. Coisas lindíssimas. O Rabino Roni Gurvix tem um vídeo no canal dele, ele é o nosso Ravi, nosso Rabino, maravilhoso, mostrando como coisas para o interior do terceiro templo, que já estão restauradas, algumas encontradas mesmo, coisas originais, não originais, uma beleza. Tem que ir lá ver. O próprio fato de os judeus serem capazes de sustentar e desenvolver sua vida nacional e cultural nos 2000 anos seguintes atesta o êxito dos seus empenhos. A próxima geração, a sua criação cultural, foi dominada pelas relações entre 3 eruditos, da qual personalidade preeminente por mérito próprio, o Sinédrio, foi chefiado pelo Rabban Gamaliel. Gamaliel nós vamos ver mais adiante, ele está lá na tabelinha, e ele é conhecido como Rabban Gamaliel de Yavne. Por quê? Para distingui-lo do seu avô, porque eles tinham muitos o mesmo nome, né? Então este era de. Por exemplo, hoje nós temos o Rebbe de Lubavitch, do Hassidismo, ao qual eu sigo, tá? Quem não sabia, eu sigo o Hassidismo, Chabad, Chokhmah Binah Da'at, é a sigla, né? O acróstico. Rebbe de Lubavitch é um Rebbe de Lubavitch, o lugar Lubavitch. Então, o Sinédrio foi chefiado por ele, que reorganizou a instituição com grande vigor e orientação para transformá-la na suprema autoridade legislativa e judicial do povo judeu. Embora lhe reconhecessem a erudição e sinceridade, sua severidade, Gamaliel, tá? E agressividade, por mais digna e grande que fosse a causa, despertaram o ressentimento de seus colegas e foi afastado da presidência por certo período. Seu cunhado,
Rabban Eliezer ben Urkenos, foi conhecido como Rabi Eliezer o Grande. Era filho de uma família muito rica e começou a estudar em idade relativamente avançada. Mas suas capacidades extraordinárias de memória fenomenal e personalidade carismática não tardaram a elevá-lo à primeira fila dos doutos. A memória desse povo é coisa inacreditável. Nós vamos vivendo com o tempo. Eles decoravam, aprendiam, interpretavam toda a lei. Nós sabemos que a Parashá da semana recomeçou agora depois de Yom Kippur, depois de Sukkot, e nós recomeçamos todo o Bereshit, né? Todo o Bereshit. Essa dinâmica de estudar a Parashá da semana, toda a Torá, e voltar novamente, é excelente, é extraordinária. Você não só lê tudo, como você compreende, aprende, retorna, revê. A cada vez que você lê, você aprende mais, interpreta, enxerga alguma coisinha que não tinha enxergado e fecha o ano exatamente com as paraxás da semana. Nós lemos a Torá inteira, sem cessar. O estudo é diário e funciona. Voltando para Eliezer, até seu mestre disse que, se todos os sábios de Israel fossem postos num dos pratos da balança e o Rabi Eliezer no outro, Eliezer o Grande, este sobrelevaria a todos. Embora tivesse por mentor oficial o Rabban Yohanan ben Zakkai, inclinou-se para a casa de Shammai. Veja que ele foi afastado por ser muito severo, por ser muito agressivo, e acabou tendendo a casa de Shammai, que tinha essas mesmas características. E tendeu ao conservadorismo em suas decisões halárricas. Em certa ocasião, quando recusou aceitar a opinião da maioria, os sábios viram-se forçados a excomungá-lo, após contenda dramática, no correr da qual dizem que ele apelou às forças da natureza e à ajuda do Onipotente. Seu amigo e rival, o Rabi Yehoshua, proferiu então a famosa declaração de que a Torá já não residia nos céus, mas estava confiada à deliberação da maioria dos sábios da terra. Apesar dessas confrontações, o Rabi Eliezer foi reverenciado pelos contemporâneos e suas sentenças figuram entre as pedras angulares da lei oral mishnaica. O Rabi Yehoshua ben Hananiah foi uma personalidade inteiramente diferente. Homem pobre que ganhava o sustento como ferreiro, foi, contudo, indubitavelmente o erudito preeminente de seu tempo. Ele é descrito como um homem feio, cuja sabedoria encantava a todos que o conheciam, fossem versados em religião ou leigos, judeus ou membros das famílias dominantes de Roma, com as quais se encontrava ao visitar essa cidade como representante de seu povo. Era espirituoso e agradável, amado e admirado por todos. Esses três sábios chefiavam o grande grupo de estudiosos da vinha de Yavne. O Rabi Yehoshua ben Hananiah foi uma personalidade inteiramente diferente. Homem pobre que ganhava o sustento como ferreiro. Foi, contudo, indubitavelmente o erudito preeminente de seu tempo. Eu já tinha lido esse parágrafo, me desculpem, eu fui tomar uma água. Esses três sábios chefiavam o grande grupo de estudiosos da vinha de Yavne. Aqui é que nós paramos. Seus feitos na área do estudo e os debates halárricos realizados em sua yeshivot, academias, constituem uma das bases importantes da literatura mishnaica. As evidências citadas por vários sábios e os resumos de suas sentenças durante um ou mais dias de sessão especial foram registradas, quase sem retoques, num tratado especial da Mishnah, o Eduyot,
que são testemunhos. Lembra que a Mishnah tem vários tratados, né? Porque Avot é um deles que nós vamos estudar. E aqui o Eduyot são os testemunhos. O grupo incluía vários anciãos que haviam estado ativos antes da destruição do templo e jovens cujo impacto só seria sentido daí a uma geração. Entre os discípulos mais moços, encontramos os nomes de vários doutos que viriam a tornar-se preeminentes em torno da época em que se completou a Mishnah. A ampla escala de personalidades incluía o venerável sábio Rabi Dossa ben Harkinas, o jovem e extremamente brilhante Rabi Eleazar ben Azariah, que foi nomeado Nassi, como candidato de conciliação com 18 anos de idade. O lógico e moderado Rabi Ismael ben Eliseu e o Rabi Tarfon. O sacerdote excêntrico e modesto, com sua distinta marca de humor usualmente voltado contra ele mesmo. Agora, também encontramos neste grupo o Rabi Akiva. O Rabi Akiva é amado por todos, dando os primeiros passos para a liderança da geração seguinte. A história do Rabi Akiva, nós vamos ler aqui, também resumida, mas é uma história de real superação. Nunca subestime ninguém. Que a gente nunca subestime ninguém. Você é um burro, você é um analfabeto, você não sabe nada, eu sei mais do que você, eu sou melhor. Porque ele dá um salto histórico que nós, até os dias de hoje, o Rabi Akiva é estudado não só pelo judaísmo, ou pela mística, ou as leis, mas por outras vertentes de estudo que nada tem a ver com o judaísmo. Então, e nós nos sentimos, às vezes, até orgulhosos de ver ele sendo tão citado, o Rabi Akiva. Vamos falar do Rabi Akiva. O Rabi Akiva ben Yosef, filho de José, cujo nome ressoa através do tempo, olha só, viu? E ao redor do mundo, era uma grande e romântica figura que fazia sombra a todos os seus contemporâneos. Veja, e era analfabeto. Nascera numa família comum e seu pai, ou possivelmente o avô, era um prosélito. O próprio Akiva, na época do Segundo Templo, fora um pastor extremamente piedoso, mas analfabeto. Um dos Amei Haaretz, gente sem estudo. Rahel, filha de um homem dos mais ricos de Jerusalém, enamorou-se dele e decidiu desposá-lo a despeito de sua pobreza e de não ter se educado, porque nele descobrira qualidades extraordinárias. Casaram-se contra a vontade do pai dela e viveram em terrível pobreza. E só aos 40 anos de idade, Akiva começou a aprender a ler. Entenderam a mensagem? Nunca desista? Está com 40 anos? 30, 50, 79? Só acaba quando termina, gente. Só. Por isso nós vamos sempre vencer. Por ter chegado à escolaridade em idade relativamente avançada, ele era dotado de discernimento profundo e original e abordava cada problema de um novo ponto de vista. Ausentou-se do lar por muitos anos, aconselhado pela mulher e com seu incentivo, e estudou junto aos maiores eruditos, o Rabi Yehoshua e o Rabi Eliezer, aqueles que nós acabamos de falar. Durante este tempo, Rahel ficou em tal penúria que teve de cortar o cabelo e vendê-lo para comprar comida. Quando o Rabi Akiva regressou ao lar acompanhado de muitos de seus discípulos, a andrajosa e preocupada esposa veio timidamente recebê-lo. Ele voltou-se para os discípulos e disse: "O que eu e vocês aprendemos? A ela o devemos."
Tem muitas histórias que contam sobre o Rabi Akiva com relação à mulher, mas a reverência dele à esposa e o agradecimento que nada seria sem ela é muito lindo, é muito forte, porque ela ficou na penúria. Ela não precisava nem ter casado com ele. Ela viu nele, ela foi altruísta. Ela fez pelo outro antes de fazer por si. Então eu vou repetir a frase do Rabi Akiva. O que ele disse aos seus discípulos ao chegarem e verem ela naquela penúria. O que eu e vocês aprendemos, a ela o devemos. Disse-lhes também que a definição de um homem rico é o que tem uma esposa cujas ações são dignas. Se bem que Akiva houvesse começado como discípulo dos sábios de Yavne, estes em breve reconheceram sua erudição e personalidade magnética, e ele foi convidado a alistar-se em suas fileiras em pé de igualdade, como colega. Lembra as fileiras? Isso é na prática mesmo, tá? Fisicamente falando, as primeiras fileiras, né? Na Yeshivot. Participando em várias missões políticas a Roma. Ao chegar à velhice madura, a tradição fala de 120 dias e nós não vamos comentar. Tornou-se igualmente líder das gerações de sábios seguintes, quando em 132 da Era Comum começou a rebelião de Bar Kokhba contra Roma. O Rabi Akiva, ao contrário de muitos sábios de seu tempo, não só apoiou fervorosamente o levante, mas até declarou que Bar Kokhba era o Mashiach. Parece ter sido Akiva que deu ao chefe rebelde seu apelido. Bar Kokhba significa filho de uma estrela. Lembrando o versículo, virá de Yaakov uma estrela. Números, aqui, o que é números? Bamidbar. Lembra? Nós vamos falar em hebraico as partes da Bíblia. Então é Bamidbar 24:17. Estão com o Tanar na mão? Estão? Se estiverem, ou com a Torá, vão encontrar. Bamidbar 24:17. Antes da rebelião, o Rabi Akiva parece ter feito muitas viagens pelo mundo judaico, da Babilônia a Mitzrayim, Egito, através da África, do Norte e Gália, para obter fundos e apoio político e até possivelmente para coordenar uma revolta similar em Roma. Ao voltar à terra de Israel, colocou suas dezenas de milhares de discípulos à disposição de Bar Kokhba. Ele não era o Mashiach, mas ele foi importante. Bar Kokhba. As legiões romanas lançaram-se encarniçadamente para esmagar a rebelião e transcorria uma luta feroz de terra arrasada, que devastava a Judéia. Essa guerra fez quase 1 milhão de vítimas, inclusive toda uma geração de discípulos de Akiva. Depois que os romanos acabaram com o Levante, o imperador Adriano promulgou certo número de decretos cruelmente opressores, entre os quais uma proibição do estudo da Torá, que é o fim, né? O que une o povo judeu é o estudo da Torá. Akiva, que acreditava ser o estudo da Torá a fonte da vida judaica, continuou a ensinar publicamente apesar dos riscos envolvidos. Quando um amigo o advertiu dos perigos, respondeu com sua famosa parábola. Vamos lá para a parábola. A raposa viu os peixes fugindo das redes na água e propôs-lhes que viessem viver em terra. Eles responderam: Raposa, você não é o mais esperto dos animais? E sim, uma tola. Se vivemos em temor na água, que é o nosso habitat, quanto mais temeríamos em terra, onde morreremos. Antes que as autoridades romanas o prendessem, começa, né? Prenderam, mataram muitos sábios.
Antes que as autoridades romanas, até o Rebbe, né? Antes que as autoridades romanas o prendessem, o Rabi Akiva conseguiu preparar um novo grupo de jovens discípulos que se tornaram os líderes da geração seguinte. Akiva teve morte de mártir depois de ser torturado e expirou com a prece. Shema Israel nos lábios. Posso fazer agora, que é de manhã ainda, eu posso fazer. Não sei que hora o vídeo vai subir, antes das 10 horas da manhã. Então ele morreu com a frase nos lábios. Vou fazer a frase, tá? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Seus métodos didáticos e sistema halárrico foram transmitidos por seus vários discípulos e tornaram-se a base para a perpetuação da lei oral. Assim como sua abordagem no misticismo tornou-se a base do estudo desse tema nos séculos vindouros. Sabemos mais dos discípulos de Akiva do que de qualquer outra geração de Tanaim. Nessa geração encontramos Yehudá ben Lai, um moderado que defendia o compromisso com as autoridades romanas e fiel discípulo que organizou um comentário sobre o livro do Levítico. Então, Levítico é Vaikra, lembra? Fiz até um short, né, gente? Não pode esquecer. Vaikra, Torá, Kohanim. Baseado no método de seu mestre, o Rabi Meir. Homem brilhante cujos súbitos lampejos de inteligência surpreendiam os contemporâneos, que não podiam lhe captar o significado. Vinha de uma família de prosélitos, aparentados com os imperadores romanos. Escriba de profissão, sua vida com a famosa esposa Beruria foi marcada por uma série de tragédias pessoais. Expositor fascinante e escritor extremamente dotado, lançou as bases da redação da Mishnah. Prestem atenção. Seu contemporâneo, o Rabi Shimon Bar Yochai, aqui nós não temos um Ben Yochai, temos um Bar, porque é aramaico. Então, Shimon, filho de Yochai. Foi uma figura carismática, melancólica, misteriosa, que emulou Akiva na firme oposição aos dominadores romanos e foi, portanto, forçado a esconder-se por muitos anos numa caverna, com o filho, o Rabi Elazar. Aqui tem histórias sobre essa caverna, sobre eles estudarem, sobre eles ter que ficarem nus para... Vamos ler. Como Akiva seguiu seu próprio caminho no comentário sobre a Bíblia, foi na academia de Shimon que surgiram os Midrashim sobre Shemot. Shemot é Êxodo, lembra? Mehiltá. Então, Midrashim, vocês lembram aquelas entrelinhas, aquelas histórias um pouco mais profundas do que o literal, como os provérbios, como eu já disse, são metáforas, alegorias, são o que está nas entrelinhas. Então, o Shemot, porque surgiram os Midrashim sobre Shemot, Êxodo, e sobre Bamidbar e Devarim. Aqui está escrito Números e Deuteronômio, mas nós vamos usar Bamidbar e Devarim, que é Números e Deuteronômio, tá? Gerações posteriores também lhe atribuíram a composição da obra cabalística básica, o livro do Zohar. Mesma coisa, não é Zohar, não é Zohar, é Zohar, é The Help, do qual era o principal protagonista. Nós estamos falando de Shimon Bar Yochai, do qual era o principal protagonista. O Rabi Yosef Bar Halafta era um homem taciturno, moderado, de quem todos gostavam e cujo método halárrico é considerado o mais confiável por causa de sua lógica consistente. O nasci hereditário do Sinédrio foi o Rabban Shimon ben Gamliel. Lembra? Hereditário. O segundo na casa de Hillel, que se considerava inferior a seus colegas. Uma raposa entre leões. Ele se considerava assim, Shimon ben Gamliel, tá? Mas, não obstante, procurava reconstruir para o povo um modo de vida e disciplina.
a posteridade deu maior apreciação ao seu valor como legislador e aceitou suas decisões em quase todos os casos. Está ficando um pouco extenso, mas é bem concentrado de cada um. Nós vamos falar agora daquele que terminou a Mishnah, aquele que prendeu, que laçou mesmo, tá? E é curto essa parte. Yehudá Hanassi. O Rabban Shimon ben Gamaliel teve a suceder-lhe como Nassi, o filho, o Rabi Hudá Hanassi. E Yehudá Hanassi, já sabe que aqui a gente já tem o título de Rabi, né? O maior erudito de seu tempo. Reverenciado pelos discípulos e pelos pósteros. Enquanto vivo, era conhecido como Rabbeinu Hakadosh, nosso santificado mestre, tá? Esse é Yehudá Hanassi. Então vamos lá, vamos aprender que, quantas vezes eu falo aqui, esqueço de dizer, Moshe é Rabbeinu, Moshe é Moisés, Rabbeinu é nosso mestre, tá? Então aqui é nosso santificado mestre, porque ele usou Rabbeinu Hakadosh, lembra? Hakadosh? E com o tempo passou a ser citado simplesmente como Rabi. O Rabi Yehudá combinava duas qualidades raras: Torá e grandeza fundidas numa só. Pois foi a um só tempo extraordinário erudito e a mais eminente figura de seu tempo. Embora ascético por natureza, adotava uma aparência exterior de grande esplendor e vivia, sendo homem enfermo e abstêmio, num luxuoso palácio. Seu status especial era apoiado pela grande fortuna pessoal e por seus estreitos laços com os governantes romanos. Contam-se muitas histórias de sua amizade com o imperador romano Antônio, que pode ter sido Marco Aurélio ou Alexandre Severo. Como eu já disse antes, o Rabi Adin errei, tá? Even Israel, do livro, Adin Steinsaltz. Hoje eu estou falando bastante coisa errada. Ele fala esse parece que, talvez tenha sido, ele não fala eu tenho certeza, e eu gosto muito disso nele. Eu gostei muito todas as vezes. Vamos aqui pedir desculpa por Rabi, porque ele está vivo. Rabino Adin Steinsaltz, Even Israel. Senhor, me desculpe. Se bem vivesse numa era de paz e estivesse em excelentes termos com as autoridades, o Rabi Yehudá sentia que a tranquilidade não duraria muito e devia ser explorada para a implementação de um projeto que pudesse contribuir para a continuação do estudo da Torá. Por causa de seu receio de que a Torá fosse esquecida pelo povo no decorrer dos anos, decidiu violar a proibição de registrar a lei oral e compor uma obra que abrangesse seus pontos principais. Com efeito, foi bem sucedido no propósito de fazer frutificar a ideia, criando uma obra a que só a Torá se sobrepõe em importância e santidade. A Mishnah. Esse é o grande compilador da Mishnah, não é? Rabi Yehudá Hanassi. Terminamos o capítulo 5, Tanaim, e eu quero mostrar para vocês aqui no meu livrinho. Vamos fazer a coisa certa, vamos marcar aqui. Já foi um pouco longo, eu estou me incomodando com a luz, então eu acabo me atrapalhando na fala. Vamos ver aqui. Olha só, tomara que apareça. Aqui. Yehudá Hanassi.
170, 200 da Era Comum, redação final da Mishnah em 200 da Era Comum. Espero que estejam gostando, que estejam estudando, que estejam se inscrevendo, que estejam se ativando o sininho e compartilhando. E não saiam daí, porque agora nós vamos fazer um salmo pela paz. Claro que vocês estão testando tudo aqui, inclusive a paciência comigo, né? Porque não é só o canal que é bebê. Eu faço as coisas, procuro depois, mas eu acredito que eu vou melhorar, viu? Eu vou melhorar. Não desistam, não me abandonem. Vamos ler o Salmo 46, tá? Todos esses salmos que nós vamos ler agora, até o término desse horror, nós vamos, vai ser pela paz. Alguns vão parecer que não é pela paz, mas não nos cabe aqui interpretar salmos, nem salmistas. Ao mestre do canto dos filhos de Corah, um salmo sobre Alamote. Deus é nossa proteção e nossa força, auxílio sempre presente ante os infortúnios. Mesmo que estremeça a terra ou desabem os montes sobre o coração dos mares, nada temeremos. Ainda que se encrespem as águas e se lancem com fúria contra os rochedos, afluentes de um tranquilo rio banharão com alegria a cidade do Eterno, a sagrada morada do Altíssimo. Nela habita o Eterno, e por isso não poderá ser atingida. Ao romper da aurora, ele virá em seu socorro. Agitam-se nações e cambaleiam impérios, pois ao elevar sua voz abalará toda a terra. Que o Eterno dos exércitos esteja sempre conosco. Que nossa fortaleza seja o Deus de Yaakov. Vinde e percebei as obras do Eterno, que espalhou desolação na terra. Fez parar as guerras e todos os confins da terra. Quebrou arcos e partiu lanças, e em chamas destruiu os carros de combate. Cessai, sabei que eu, o Eterno, elevar-me-ei acima de todos os povos da terra. Que o Eterno dos exércitos esteja sempre conosco. Que nossa fortaleza seja o Deus de Yaakov. Amém, amém, shalom. Vamos continuar orando, vamos continuar estudando e vamos ser aquilo que os sábios nos ensinaram. Os judeus são felizes, os judeus são bem-humorados, os judeus são fortes. E nós também. Bom dia a todos. Logo mais eu vou fazer um short para colocar as palavras, algumas 2 palavras de hoje do hebraico. Mesmo assim, procurem um professor, que é bem importante, tá? Até amanhã ou até depois de amanhã.